Quando será diagnóstico na frente da criança ou sempre a criança, muito antes do diagnóstico? Olá, gente! Que bom que vocês estão aqui. Eu me chamo Mariângela Pós, sou doutora em educação e hoje eu trago um assunto super importante que vai ajudar, sim, os professores, psicopedagogos, especialistas. Então você vai se interessar. Quando o diagnóstico ele vem na frente da criança? Ao meu ver, jamais. Mas tem situações que com certeza, sim, nós temos que falar sobre o parecer, sobre o diagnóstico, sobre os pontos fundamentais do sujeito, mas sempre lembrando da criança. Vamos lá para o vídeo, vamos lá. Essa é uma preocupação dos professores, dos gestores, dos pais, dos especialistas, dos médicos de referência. Quando a criança chega até o consultório de um professor de referência, de um médico de referência, e já está na escola, ou ainda não está na escola e só tem um médico de referência, a grande preocupação, e eu escuto muito sobre isso, qual é o diagnóstico? Aquela criança, qual é o diagnóstico? Se tem aspectos físicos, já se pergunta. Mas se não tem aspectos físicos, muitas vezes, inclusive, as pessoas dizem assim, nossa, nem parece que tem deficiência intelectual, nem parece que tem transtorno. Nossa, não parece. Isso é muito grave, porque nós não precisamos parecer algo para ser. Quando nós falamos sobre os processos inclusivos, quando nós nos direcionamos para refletir e estudar sobre esses aspectos, nós levamos muito em conta o quê? O desenvolvimento do sujeito. Então, quando nós pensamos sobre o desenvolvimento do sujeito, nós pensamos que aquele sujeito, ele nasceu, ele vai se desenvolver, e esse desenvolvimento é desenvolvimento global, geral, desenvolvimento orgânico, biológico. E durante esse processo de desenvolvimento vão acontecendo as aprendizagens. Tenho vídeos que apontam a diferença de desenvolvimento para aprendizagem. A nossa grande preocupação é por que ainda muitos especialistas ou pessoas que começam a estudar na área ainda pontuam, mas qual é o diagnóstico dele? E aqui eu quero trazer algo muito relevante para vocês. Quando nós pontuamos qual é o diagnóstico dele, qual o diagnóstico dela, eu quero entender e aquilo ali vai ser um veredito, tá? Ah, Mariângela, é necessário saber diagnóstico, é necessário saber parecer, é necessário saber como é que a criança está dentro de um diagnóstico. Bom, o que eu posso trazer para vocês aqui como sugestão, né? Muito antes de um diagnóstico, de um parecer, muito antes de um médico, um pediatra do desenvolvimento, um neurologista dar um parecer referente ao diagnóstico em função de todo o desenvolvimento do neurodesenvolvimento, das questões do sujeito, que já fez alguns testes, já foi no médico, já analisou, já passou por um neuropsicólogo, fez aqueles testes específicos para analisar, sim, a questão do desenvolvimento. Lembra, tem até um outro vídeo sobre a questão pontual sobre o desenvolvimento e os marcos do desenvolvimento, né? Eu vou deixar esse vídeo aqui, sobre os marcos do desenvolvimento. E o que acontece? Muito antes disso tudo, nós jamais vamos deixar de atuar porque o sujeito não tem um parecer. O sujeito não tem um diagnóstico fechado. Acontece muito de muitas crianças não fecharem um diagnóstico. Bom, se a criança não fecha o diagnóstico, como é que eu vou trabalhar? Então, é esse ponto que eu quero chegar. A verdade é que
nós não devemos focar no diagnóstico. O especialista, ele deve focar no funcionamento daquele sujeito. Bom, se o médico traz um parecer dizendo a criança ela está dentro do espectro autista, a criança ela tem um desenvolvimento intelectual, a criança ela tem as questões do processamento auditivo, tem um transtorno de aprendizagem, tem a questão da dislexia. Eu tô agora falando sobre necessidades educativas especiais, eu não estou falando só sobre o público da educação especial. A criança tem um déficit de atenção, uma hiperatividade. Então, assim, nós temos uma gama de situações. E eu quero trazer essa reflexão para você. Quando eu tenho um professor, um especialista e um médico que vai refletir sobre esses aspectos, trazendo pontos do diagnóstico, do parecer, para funcionar da melhor forma na escola, na clínica, no dia a dia social de casa, isso faz melhorias gigantescas, sem aquele rótulo, sem aquele, ele tem autismo, ele tem o transtorno de deficiência intelectual, mas ele tem a deficiência intelectual. Então, se nós partimos dessa premissa que aquele sujeito tem isso, e como é que eu vou funcionar em cima daquilo, daquele parecer, eu acabo não desafiando da maneira que deveria desafiar. Pegaram aqui? Pegaram o código? Olha só. Então, os desafios do especialista, psicopedagogo, os desafios do professor, ele não vai se fechar para um diagnóstico. Ele vai ampliar o funcionamento daquele sujeito para que ele consiga aprender, que ele consiga construir frases, perguntas e respostas, reversibilidade do pensamento, construção do número, construção da linguagem, da leitura e todos os aspectos que vão ser positivos, trabalhando com as potencialidades desse sujeito. Funcionamento. Aí, vocês podem perguntar, mas Mariângela, o parecer não é importante? O diagnóstico? Claro que é importante para a família. Para o professor, ele vai servir como algo que nós temos que estudar mais. Estudar. Mas aquilo não vai ser o rótulo primeiro que vai vir. Vai vir primeiro o desenvolvimento da criança. Eu sempre falo isso. E é fato. E se você quer estudar, se você quer fazer psicopedagogia, pedagogia, se você quer ensinar, se você quer fazer a diferença na vida das crianças, estude sobre o desenvolvimento do sujeito. Desenvolvimento das suas possibilidades, a subjetividade do sujeito, o desenvolvimento de como ele funciona, o nível de pensamento. Aí tu tá fazendo algo diferenciado. Ah, mas Mariângela, a pedagogia estuda isso. Estude mais a fundo. A psicopedagogia estuda isso. Estude mais a fundo. Você tem que saber falar sobre essas questões do desenvolvimento, porque aí, assim, o diagnóstico não vai vir primeiro. Isso é brilhante. Então, quando eu penso sobre isso, quando a gente faz aquele material do censo escolar, ali tem que estar quantas crianças com deficiência intelectual, quantas crianças com transtornos, quantas crianças com uma deficiência física. O censo pede isso. E quando a gente pensa numa sala de recurso, a gente pensa sobre o público da educação especial. Então, a gente tem que saber desses pontos também. Mas eu já falo em outros vídeos e esse é um tema que ele é forte no meu canal. Por quê? Não é o porquê. Como nós vamos aguardar o parecer vir se o ano está acontecendo, se as coisas estão acontecendo? Vocês entenderam? Então a gente vai trabalhando com funcionamento, vamos organizando aquela criança, vamos estruturando, vamos falando com os especialistas, vamos conversando com a família, pegando as percepções, aquelas intuições pedagógicas, porque eles não são pedagogos, mas eles têm intuições
fortíssimas que vão beneficiar. O diagnóstico serve para quê? Para facilitar o nosso entendimento e o foco do estudo. Mas para a criança é ampliar o nosso estudo para ver o funcionamento e conseguir trazer os benefícios dos desafios da aprendizagem. Eu espero realmente que vocês consigam, né, de uma certa forma, perceber. Vocês sabem aquelas raposinhas que ficam, dá uma vontade de falar algo e nós acabamos falando, só que tem muitas palavras que elas são inadequadas. Ah, Maria Ângela, estou aprendendo. Então, comece a aprender que quando a gente vai saber de alguma criança, a gente pergunta como a criança funciona, como a criança aprende, se o outro profissional quer dizer algo para você, senão você mesmo faça e observe. Assim, você vai conseguir entender sem rótulos, sem marcações, sem carimbos, que a criança ela pode muito mais do que um papel, um diagnóstico vai trazer para ela. Então, pense na possibilidade de avanço cada vez mais, potencialidades do sujeito, funcionamento do sujeito, plasticidade cerebral. Então, nós temos que pensar muito sobre isso. Eu te espero no próximo vídeo, eu espero que você tenha gostado, que eu tenha ajudado, que eu tenha colaborado. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, deixe nos comentários que, com certeza, eu darei o seu retorno, certo? Deus abençoe, tchau, tchau, tudo de bom. Obrigada!